A revelação mais importante da saga de Elbaf aconteceu no último capítulo e não tem ninguém comentando. Confirmamos que existe uma fruta mitológica de Elbaf, além da fruta do Ragnir. E, muito mais importante, essa fruta não é a Akuma no Mi de Nika. E para não deixar ninguém perdido, precisamos triangular alguns fatos recentes da história que foram revelados e que também se conectam a pontos importantes de teorias antigas. Então fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve. Cara, não vou enrolar muito, feliz ano novo, é Jingle Bell, Alanzito, chama a vinheta, essa é quente. Hoje a gente vai finalmente cravar a fruta do Loki de uma vez por todas, sem muito exemplo, sem muita opção, só uma ideia, mas essa ideia tem que ser congregada por outros pontos muito importantes. Então vamos começar com o ponto 1, Shanks roubando a fruta do Luffy e não do Loki. A gente sabe que 13 anos atrás da cronologia atual da história, o Shanks rouba a então Gomu no Mi do Rusru. Tudo indica que a ideia dele era entregar essa fruta para o Ace, cumprindo então o plano de que ele seria a criança da profecia. A mesmíssima referência que o Gaban faz ao Shanks no Ofuro. Isso dá a ideia de que corria ali entre os piratas do Roger o conceito de criança da profecia. E o Shanks também está atento a isso, afinal ele cresceu no meio do bando. Então, sabendo dessa ideia, de que alguém nasceria e faria o que Roger e seu bando não conseguiram terminar, relativo a toda a questão do controle absoluto de Mu e etc., algo muito importante que descobrimos recentemente foi uma motivação extra do Shanks em fazer isso, justamente a marca do abismo. Confirmar a teoria que o Shanks passou um tempo treinando em Marijoá, que a gente falou muito aqui no canal, desde 2017. Agora, sabendo que ele estava infiltrado lá, descobrimos também que ele teve que fazer a marca do abismo, e que essa marca gerava alguns efeitos colaterais graves do pacto, como por exemplo, a impossibilidade de se opor a Imu, sempre que você estivesse em sua área de alcance. Talvez até o Oda mostre isso em algum momento, talvez alguém tentando desafiar Imu, ou quem sabe o próprio Shanks que talvez ainda tenha os poderes da marca ali no seu coração, Afinal, talvez só cortar o braço não seja suficiente. Dito isso, a gente não tem muito bem uma noção do que é isso em tela. Talvez o Shanks não consiga atacar, talvez ele fique controlado, talvez ele seja dominado, não sei, mas a ideia é que o Shanks não poderia ser a pessoa que derrota Imu, porque ele era, até certo ponto, um servo dele. O Shanks comenta sobre como ele só consegue falar abertamente com Harold longe de Marijoá. Então, 14 anos atrás, conversando com o Gaban no Ofuro, o Shanks dá a ideia de que ele não poderia ser o escolhido porque já fez um pacto de vida com essa criatura das sombras que ninguém até então entendia os poderes, o condenando a não poder carregar a vontade do Roger até o fim. Mas ele pensou ali na altura de seus 24 anos. O teu filho até que poderia. Ao descobrir que o Roger tinha um filho biológico, o Shanks muito provavelmente quis acreditar que o caminho natural seria esse mesmo filho obtendo um poder lendário que estava sendo perseguido pelo governo mundial há séculos. Claro, eu tô falando da fruta do Nika, Lembra daquela fala do Nasujuro ali em um ano sobre como o governo mundial não consegue botar as mãos nessa fruta há séculos? Na verdade, eles nunca conseguiram. É como se a fruta tivesse uma vontade própria que impede o governo mundial de capturá-la. Cara, nada disso é à toa e se conecta também a esse momento que o Shanks abduz a fruta. Depois disso, ele para na Vila Fuxa, o Luffy come a fruta, é sequestrado pelo Higuruma e depois jogado no mar. Protegendo do Lorde de Costa, o Gold, Lorde de Costa, que come o braço do Shanks, liberta ele da marca do abismo e meio que confirma pro Shanks que, não é o Ace não, é o Luffy mesmo e tá tudo certo, a vontade tá feita, a vontade dos Lee. Mas a parte dessa brincadeira é um momento lindo, onde a gente vê a primeira pessoa que o Luffy liberta como Nika, sem nem entender o que nada disso significa. Mas claro, a fruta de Nika é muito importante pro arco de Elbaf, porque, como a gente sabe, essa figura mitológica originalmente fazia parte da cultura dos gigantes, que tem as suas próprias opiniões e ideias individuais sobre o seu papel em relação ao futuro e também ao fim do mundo com Ragnarok. A gente viu no último capítulo Harold se referenciando como Tesouro Nacional de Elbaf. E a única outra vez que um personagem usa o termo Tesouro Nacional é o do Doflamingo falando sobre o Tesouro Nacional de Marijoá. Então existe sim essa ideia de que talvez esse poder do Imu
venha de uma fruta ou uma combinação de poderes, porque o Doflamingo também comenta a necessidade da cirurgia da juventude perene. Talvez ali combinando cirurgia da juventude perene e a fruta de Marijoá, o Tesouro Nacional de Marijoá, você tem ali as condições para o Imu ter poderes tão roubados. E por outro lado, como a gente não sabia qual era a fruta ali dos gigantes e como o flashback era antes do Shanks ter roubado a fruta do Rus-Ru, ficou aquela angústia de, pera, então, será que os Cavaleiros de Deus roubaram a fruta e aí o Shanks veio e roubou de volta porque ele sabia o que estava rolando e tal? Será que então a fruta de Elbaf é a fruta do Luffy? Aí ia confundir bastante as coisas, ia ficar meio doideira, tem teoria sobre isso, claro, como faria sentido, mas acho que agora realmente foi comprovado que não é a fruta de Nika, é a fruta de Elbaf, é a fruta do Nidhogg. Isso nos leva ao ponto 2, o plano de 2 frutas do Shebek. Durante o longo e maravilhoso flashback de Elbaf, também conhecido como Flashback, o líder dos Rocks acaba falando sobre o seu plano final para se tornar rei do mundo e provavelmente cumprir a promessa de Davy Jones. E esse plano envolvia justamente 2 frutas de poder colossal. Não sabemos nada sobre natureza, função, poder, só sabemos que Shebek preferia que Harold fosse usuário de uma dessas frutas, dando toda a pinta de que fato era o Tesouro Nacional de Elbaf, a fruta mitológica que o Loki comeu naquele dia fatídico. Agora, a primeira fruta tu já sabe, né? Provavelmente é a Yami Yami no Mi. Por quê? A gente pode associar a linhagem de Davy Jones e ao que Shebek já sabia sobre o mundo, no sentido literal e no sentido figurado de Imu. A Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão, que anos depois Barba Negra vai finalmente conseguir para si, em troca da vida do comandante Tati. Sabemos que essa fruta tem características únicas. Ela é uma logia tangível, ela consegue, de alguma maneira, anular o poder de outras frutas. E em uma época que não entendíamos a dinâmica do Haki, ficamos em choque vendo Teach simplesmente pegar Ace, feito de fogo vivo em suas mãos, e acertar um socão nele. Isso que não entramos na questão de gravidade, da dimensão escura que ele consegue sugar e expelir qualquer coisa. Enfim, é uma fruta muito tretada. Vale até comentar brevemente, tem uma teoria aqui no canal bem antiga de que a fruta do Barba Negra é uma fruta que está sendo nerfada constantemente por causa da luz do sol. Se ela é a fruta da escuridão, o fato dela ser uma logia tangível é uma ideia talvez como a do Enel tendo dificuldade de enfrentar a fruta do Luffy, uma coisa ali elemental. Um counter que vem do sol e que acaba deixando a fruta um pouco menos roubada. Essa ideia bate também com o pano que ele passa em cima do Barba Branca para conseguir sugar os poderes da Gura Gura no Mi. Talvez ali por baixo dos panos, no breu, o Barba Negra acesse o despertar da sua fruta e consiga até mesmo roubar poderes de Akuma no Mi. Por isso que ele já roubou tantos da Guerra dos Melhores pra cá. Independente, esse seria o poder destinado a Shebek. A Harold, uma outra fruta de extremo poder. Só que vindo de Elbaf, a gente tá falando de mitologia nórdica. E quando a gente tá falando de mitologia nórdica, praticamente todas as criaturas mitológicas relevantes se encaixam na história que o Oda quer contar. Isso, claro, não é à toa, é de propósito. Afinal, Oda gênio. Que história é essa? É a história do Ragnarok, o que nos leva ao número 3, a fruta do Loki e seus poderes revelados. Na mitologia nórdica, eventualmente, o mundo acaba. O Ragnarok acontece, uma grande guerra entre criaturas ultradimensionais que vão resultar no fim da realidade, como é conhecida. E se tratarmos como uma história, um enredo, um roteiro, podemos considerar que o Ragnarok é o clímax, e em meio a esse clímax estavam nossos principais personagens. Mais interessante é que em One Piece, todas as criaturas mitológicas de relevância podem sim se tornar o protagonista do poder da fruta. Fenrir tem uma conexão Ragnarok, é filho do Loki na mitologia nórdica, além de ser um lobo gigante que parece que o Oda já referenciou mais de uma vez. E a gente poderia falar de outros, Jormungandr, Hachi, Skoll, Surtur, o gigante de fogo que é o maior responsável pelo Ragnarok. Algumas dessas teorias já tem aqui no canal com bastante especificidade, mas hoje eu acho que nenhuma delas é válida. E pra mim a graça é que o jeito de descobrir não é só pensar nos poderes e nem mesmo pensar em como essa fruta se encaixaria no contexto do Ragnarok no mangá. Pra mim a verdade é que o Oda está trabalhando um contexto maior e mais humano. Literalmente, porque a gente está trabalhando o Loki. E de todas essas criaturas míticas, o Nidhogg se encaixa perfeitamente com o Loki. E relendo o arco de Elbaf, fica cada vez mais óbvio como essa sempre foi a vontade do Oda. O Nidhogg é esse dragão serpente que é conhecido por ficar nas raízes da Yggdrasil, a árvore do mundo, e ele fica lá roendo elas. Mas isso não é coincidência.
Em algumas interpretações, o Nidhogg está preso na árvore e ele precisa roer as raízes para tentar se libertar. É curioso porque em uma das prosas, que é o material fonte que os historiadores usam, é citado que o Nidhogg é identificado como dragão e serpente, o que dá liberdade para o Oda, por exemplo, ao invés de ter que usar dragão como base, ele pode simplesmente usar Hebi no Mi, modelo Nidhogg, a fruta da cobra. Modelo mítico Nidhogg. Nidhogg também carrega na sua etimologia algo íntimo ao Loki, o estigma social. A partícula Nid, historicamente, na sociedade viking, traz uma ideia de perda de honra, fracasso e também um status de vilão. E é exatamente isso que o Loki sofre pela sua vida. Desde o momento que ele nasce, por ter os olhos diferentes, a sua mãe, uma geomante de sangue nobre renomada, simplesmente o defenestra, o arremessando da janela para o submundo de Elbaf. Eu não consigo deixar de usar a palavra defenestrar, porque eu acho muito incrível como no português existe um verbo para atacar alguma coisa pela janela. E como a Estrid fez isso com o próprio bebê, eu acho que até seria um crime linguístico não usar a palavra defenestrar. Mas agora, foco no Loki bebê lá no submundo com o olhinho, né, de serpente. Olha isso. Curiosamente, o Nidhogg também é ligado ao submundo, porque o estigma que vem no seu nome pode ser diretamente conectado ao seu papel, mastigando os corpos dos habitantes de Nilfheim, um daqueles mundos para onde os mortos vão. Por mais que exista essa mastigação cadavérica, completamente terrível, tem até um motivo bom. Essas não seriam pessoas aleatórias, e sim os condenados por assassinato, adultério e também quebra de juramento. Justamente por isso, o nome Nidhogg significa algo como o mastigador da malícia, ou como aquele que ataca do escuro, algo assim meio tenso. O interessante é que o Nid, que é essa partícula pesada do estigma social, na verdade está se referindo a algo bom, algo importante feito por essa criatura para o equilíbrio do mundo nórdico, mas que pelas interpretações acaba tornando o dragão serpente um verdadeiro vilão. E só para deixar claro, não tô falando que você tem ali todo um perfil psicológico do Nidhogg nas prosas antigas, né? A gente tá falando ali do século X, XI, provavelmente antes originalmente, mas que foi estudado ali e descoberto durante esse período. Então a gente tá falando de uma era de muita violência, né? Porque a Idade Média e a Antiguidade, antes dela, eram eras de mais violência na humanidade, era uma violência mais comum. É só pegar ali e bater com mortalidade infantil, né? Numa sociedade onde você às vezes vai ter 8 filhos e aí 2 vão sobreviver, 3 no máximo, você acaba se acostumando muito com a morte, fora outras condições aleatórias, as pessoas morriam, tipo gripe ou tipo, sei lá, infectou porque passou um ferro com tétano, era duro, era uma época que era muito envolvida de morte. Então, personagens como Nidhogg, obviamente, viam povoar as imaginações das pessoas da época. Agora, vamos ser um pouco mais práticos, vamos lembrar de um ponto importante lá da Sala do Trono. A gente tem os olhos, né, que batem com o do Loki, mas a gente também tem a marca de garra no Salão do Trono, que é uma evidência física da fruta do Nidhogg. E a gente tem todo o embasamento no enredo para isso. A gente não pode esquecer, o Loki, quando é introduzido, está literalmente no submundo, preso nas raízes da Yggdrasil, ou da Árvore Adão, chame como quiser. Muito parecido com o contexto do Nidhogg lá nas prosas da mitologia nórdica. E, bom, é o que eu disse, né? É o Nidhogg, mas tem 2 pontos em especial que tornam o fato de ser o Nidhogg ainda melhor. Ponto número 1. Ratatoskr. O Oda colocou um esquilo para ser o Ragnir. E por mais que possa ser só a fruta do esquilo, eu acharia muito divertido se o Oda revelasse como o verdadeiro Ratatoskr, que para quem não sabe, é um esquilo mitológico que habita a árvore do mundo e é responsável por passar mensagens e meio que cuidar da árvore. E aí agora, momento fofoca. No topo da árvore existe uma águia gigante que fica empoleirada. Segundo as prosas, o Ratatoskr fica levando mensagens entre a águia e o Nidhogg, descrevendo explicitamente o que muitas vezes são falas de inveja e raiva do Nidhogg. Talvez uma inveja pela águia poder ser livre para voar e ele tá preso entre as raízes da Árvore Adão. Lembra alguém? Óbvio, lembra o Loki, né? Que também passa uma vibe um pouco raivosa, agressiva, às vezes um pouco invejosa, mas a gente sabe que ele tá escondendo um lado mais doce, mais bonzinho dele ali, preso literalmente nessa árvore colossal, né? Obviamente isso vai gerar um ressentimento com o tempo, ainda mais sabendo agora que ele é odiado por todos sem motivo. Mas, gente, relaxa.
Assim como o Loki está sendo mal interpretado, o Oda pode usar também uma interpretação alternativa do termo Ragnarok para tornar o seu mangá exatamente o que ele quer. O que nos leva ao ponto 2. Ragnarok ou não? A gente sabe que Ragnarok é a escrita comum mais famosa que significa o apocalipse dos deuses, o fim do reinado dos deuses. Ragna, do Ragnarok, significa reino, né? Se você fala inglês, você conhece o termo reign, né? Ou o verbo to reign, né? Reinar. E o rock ali é algo como fim, escuridão, início do fim, o crescimento da escuridão, um termo que dá um sentido de finito, finalização, F. Mas existe também a interpretação alternativa que ficou bem famosa, especialmente ali no território germânico da Idade Média, o Ragnaröker. E essa versão tem outro sentido. Ragnaröker significa o crepúsculo dos deuses. Crepúsculo que também significa amanhecer. O amanhecer dos deuses, o dom, né? É importante essa palavra, amanhecer, para fã de One Piece, para o mangá, é importante. É o amanhecer. Tá lá, Ragnaröker. E esse termo traz uma ideia de renovação, que depois do fim, um novo início tomará conta. E dando um sentido otimista para essa história escatológica. Escatológico não é só cocô não, gente, é final do mundo aí. Cadê meus bíblicos? Isso conecta ao plano do Shebek. Essa fruta vai ter algum poder ligado ao Ragnarok, só que no sentido de renovação. Talvez o Loki seja o único capaz de libertar as almas de Mu. Talvez, assim como o Luffy, ele possa quebrar o poder do Dome Reverse, usando as características mal compreendidas do Nidhogg, a maneira que ele purifica almas condenadas. A gente já viu Oda subvertendo um monte de expectativa baseado em textos antigos, em textos historiográficos, em mitologia da vida real, porque o Oda está mais querendo saber em tornar o seu mangá a coisa mais interessante e mais divertida que existe no mundo. Até por isso, nesses próprios capítulos recentes, o Oda pega aquela ideia da Marvel, né, do Thor ter o Mjolnir, que só funciona com quem é digno de levantá-lo, porque ele é muito pesado, e subverte com a ideia de que, na verdade, é um esquilo que, olhando ele na tua cara, brigando ali, te aceita ou não te aceita como digno. A gente sabe que esse esquilo, com certeza, vai ter alguma interação ali com o Sop bem divertida lá pra frente. Mas o fato é que o Oda não se apegou ao texto frio ali da mitologia nórdica, nem à historiografia, e quis brincar com, o martelo da Marvel, do Thor, que é uma das paradas mais manjadas aí que todo mundo olha e bate e até pensa que é um mito original, mas não é, né? Coisa inventada da Marvel, mas que, super maneiro, super faz sentido. E quem não ficou hypado com o Capitão América levantando o martelo no cinema... não tem cínica, né? Não tem cínica no mundo. Eu fiquei hypado, eu achei legal. Eu fiz, no cineminha com outros nerdinhos. Eu fiz, que legal. E foi maneirão, tá? Então tá. Moral da história. Loki é o Nidhogg. Nidhogg traz um contexto de renovação. Loki vai conseguir se opor a Imu junto do Luffy. E aí vai ser uma versão alternativa do plano de Shebek para derrotar o Imu. Ao invés da Yami, a Minomi e a fruta do Nidhogg, você vai ter aí a fruta do Luffy, fruta de Nika e a fruta do Nidhogg. Gostaram? Eu acho bem legal essa teoria. Eu acho que vai bater aí, eu tô falando ela, né? Vê o vídeo original também, de 6 meses atrás, vê o que eu errei, vê o que eu acertei, porque eu achei bom, hein? Lancei em junho, já estamos em 26. Vale a pena olhar. É isso, galera. Muito obrigado por todo mundo que tá aqui. Deixa o like, se inscreve, um beijo, um queijo. Alanzito, não bota Binks no Saque muito cedo, pra galera não achar que o vídeo acabou antes da hora. Obrigado por ter editado, monstro. É isso, galera, um beijo, queijo e valeu. Deixa o like, please. Pó de palha secreto. É isso aí, né, galera? A vida é bela, só coisa boa acontecendo. Fiz a redundância aqui do vídeo, caso dê ruim. Tem que gravar às vezes o áudio 2 vezes, porque às vezes eu fico... Você sabe na live, quando eu tô com